valor, mas tudo pagou por mim. Um, dois. Glória a Deus. Um bom dia a todos. Vamos começar o nosso culto em louvor e adoração ao nome do nosso Deus eterno. Amém? Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja no coração de todos. A você de casa, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe a ti e a tua família. E vamos ter um domingo na presença do Pai, na presença daquele que é digno de ser adorado. Amém? Eu quero convidar você, se você puder, se colocar em pé no seu lugar. Que bom é nós estarmos juntos, que bom é nós começarmos o nosso domingo, nossa semana, na presença do nosso Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmos 84, perdão. Salmos 84, verso 1. A palavra diz assim: Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma nela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, louvar-te-ão sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Aos passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fonte, as chuvas de outono também os enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da tua casa, à porta da casa do meu Deus, a habitar na tenda dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. O Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Glória a Deus. Salmos maravilhosos de confiança e dependência. Mais vale um dia no altar, na presença do nosso Deus, do que 1000 em qualquer outro lugar. Eu quero dizer para você que você é um privilegiado, amém? Você está no melhor lugar da terra. Qual é o melhor lugar da terra? Diante da presença do teu Deus. Mais vale esse tempo do que qualquer outro. E eu quero te convidar, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua sabedoria e inteligência, a se prostrar diante desse Deus maravilhoso. E eu quero te convidar também a colocar a mão no teu coração, a fechar os teus olhos nessa manhã e a começar a falar com Deus. Comece a falar com Deus nesse momento, abra os teus lábios a Ele, deixa o teu Pai ouvir as palavras que saiam do teu lábio nessa manhã, se apresente a Ele com louvor, com gratidão, agradeça pela vida, agradeça pela sua casa, agradeça por esse domingo, por essa nova semana. Senhor, nós somos gratos, nós somos felizes porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos amparado, o Senhor tem sido a nossa fonte, o Senhor tem sido o nosso escudo, socorro bem presente no tempo da angústia. Nessa manhã nós nos prostramos diante de Ti, convidamos o Teu Espírito Santo a vir fazer morada, a tratar os nossos corações. Senhor, visita cada família aqui representada, Pai. Toca naquele que está enfermo, Senhor, Pai. Levanta o cansado, fortalece o cansado, o oprimido. Meu Deus, nós nos rendemos diante da Tua presença. Convidamos o Teu Espírito e que o Senhor possa tocar-nos,
curar-nos, ó Senhor Pai, fortalecer-nos. Nos dê um tempo de manifestação da Tua glória, que corações se quebrante, que vidas se endireite, Senhor Pai, e que Teu reino venha sobre nós, e que a Tua vontade seja feita, assim como é nos céus, seja feita em nossas vidas. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe, Senhor, o nosso melhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se você está feliz por estar na casa do Pai nessa manhã, eu quero te convidar, dê a sua melhor salva de palmas ao Senhor, engrandeça Ele em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Senhor. Neste momento, comece a clamar pelo seu milagre.
lembrar de tudo aquilo que você tem achado que é possível. Mas lembre-se, para Deus, nada é impossível. Você veio ao lugar certo, que é o altar de Deus. Então entregue nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Cante. E como Batimeu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Ele quer te ouvir. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. Cante. O que eu não posso fazer, tu podes. Declare isso, a mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Cante o meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Tome posse de tudo aquilo que o Senhor tem para você. Se eu tomo posse, a minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Como Batimeu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Com fé declare o meu milagre. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Levante suas mãos e declare o meu milagre mais uma vez. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse.
tomo posse, abraços para receber. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Aplauda Ele o mais forte que você puder, em nome de Jesus. Abra seus lábios, exalte o Rei dos Reis, aquele que venceu, aquele que em breve voltará. Em nome de Jesus, creia que a glória dele está nesse lugar. Abra seus lábios, clame pela presença do Senhor Jesus e declare o quão santo Ele é, em nome de Jesus. Exalte a Ele. Cante, reunimos-nos. Reunimos-nos aqui para adorar aquele que venceu, em breve voltará. Sua glória está aqui, eu já posso te sentir. Rei dos Reis, tome o teu lugar. Cante exaltado, exaltado sobre o trono, nós nos rendemos a ti. Levantamos o teu nome, tu és bem-vindo aqui. Exaltado, exaltado sobre o trono, nós nos rendemos a ti. Levantamos o teu nome, tu és bem-vindo aqui. Declare isso, Santo. Suas mãos e exalte Ele. Santo, digno de louvor, digno de louvor. Tu tens todo o meu amor, Jesus. Reunimos-nos aqui Sua glória está aqui, eu já posso te sentir. Rei dos Reis, tome o teu lugar. Levante suas mãos e cante exaltado.
rendemos a Ti. Levantamos o Teu nome, Tu és bem-vindo aqui. Exaltado sobre o trono, nós nos rendemos a Ti. Levantamos o Teu nome, Tu és bem-vindo aqui. Levante suas mãos aos céus, igreja, declare. Declare, exalte a Ele. Não há outro como Ele. Ele é digno. Digno de louvor. Entregue o seu coração. Entregue a sua adoração a Ele. Ele é santo. Tu tens todo o meu amor, Jesus. Ele é santo. Coloque a mão no seu coração. A honra, a glória, a majestade seja dada toda a Ele. Quando nós declaramos que Ele é santo, que Ele está acima de todas as coisas, que Ele está acima das nossas limitações, nós estamos dizendo que nós confiamos nele. Você nessa manhã se encontra diante do altar, e o altar é lugar de renúncia, é lugar de entrega, é lugar de morte, mas também o altar é o lugar aonde o milagre nasce, aonde o novo começo se estabelece na sua vida. E eu quero convidar você a entender que você não está apenas em um ambiente natural, mas que a glória de Deus, o Espírito de Deus, Ele pode e Ele quer te tocar nessa manhã. Por isso eu quero convidar você que está passando talvez por uma enfermidade, você que esteja com dificuldade dentro da sua família, você que esteja vivendo um momento emocional, depressão, alguma angústia, eu quero convidar você a se dobrar, se ajoelhar no seu lugar e clamar a Deus nessa manhã. Eu te convido agora, igreja, se humilha no teu lugar, se coloca de joelhos e busque a glória do Pai, busque o favor de Deus, busque as mãos de Deus sobre a tua vida. Eu quero que você entenda que não é o pastor, que não é o ambiente, não é a música em si, mas é o poder dele. E eu quero te desafiar, comece a clamar nessa manhã, comece a pedir as mãos de Deus sobre a tua casa, comece a pedir as mãos de Deus sobre a tua vida. Comece a declarar o milagre, a restauração nesse lugar. O Senhor diz que Ele estaria com os seus ouvidos abertos, com os seus olhos atentos ao clamor, à oração feita com o coração contrito, com o coração quebrantado. Por isso, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós clamamos a Ti nessa manhã, Senhor. Não existe outro como Tu. Tu és a fonte da nossa restauração. Tu és a fonte, Senhor Deus, da nossa vida, Pai. Nós apresentamos a nossa vida, colocamos a nossa casa na Tua presença e pedimos, Senhor, Pai, cuida de nós, Senhor Deus, Pai. Libera as Tuas mãos, Senhor. Libera o milagre, Senhor. Libera a restauração, Senhor, Pai, sobre nós. Venha com o Teu reino, venha com a Tua justiça, venha, Senhor, com a Tua bondade, Senhor, Pai. Coração dos filhos voltado aos pais, dos pais voltado aos filhos, que haja unidade, que haja harmonia, que haja o amor, Senhor Deus, Pai, que a providência, nós quebramos agora, Senhor, com toda palavra de morte, toda palavra de miséria, toda palavra de escassez, nós quebramos e renunciamos sobre nossa casa. Nós damos, Senhor, Pai, uma palavra profética de prosperidade, uma palavra de colheita, Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus. Um novo tempo, uma nova história
Senhor, Pai, sobre nossa vida, meu Deus, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos, nós te buscamos. Ouve o nosso clamor, ouve o nosso gemido, ouve a nossa oração nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus, Pai, Tu és santo, não há outro como Tu, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Eu quero convidar você que rasgou o teu coração na presença de Deus a se colocar de pé. Eu quero te convidar a declarar esse verso: a honra, a glória, o poder e a majestade a Ele. Numa só voz, igreja, vamos fechar esse momento de louvor. Abre teus lábios, declare isso a Ele. Vem com a Tua presença, Senhor, enche nossas vidas. A glória, a força e o poder, amém, Jesus. Levante as suas mãos e declare a honra, a força E o poder ao Rei Jesus, o louvor ao Rei Jesus. Tu és santo, Senhor, declare. A glória, Ele é digno. a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Declare, igreja, Jesus. mais uma vez, com toda a tua força. A glória, Levante a sua voz, igreja. a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. A honra, a glória, o louvor é toda dele, amém? Dê uma grande salva de palmas ao Senhor Jesus. Exalte esse Deus. Quero te convidar a se assentar. Vamos ver os nossos vídeos e nós retornamos em breve. Eu não acredito que minha dor seja motivo de orgulho, mas a minha condição não é uma vergonha. A verdade é que eu não sou comum, mas isso não significa que eu e você não sejamos iguais. Não é sobre fazer sentido, nem sobre as minhas superações. É sobre aquele que faz tudo cooperar. É sobre quem me dá sentido. É sobre um ser que faz de mim um exemplo. Nunca foi sobre nós, nunca foi sobre o eu. Sempre foi Deus. Não termine seu ano com sonhos não realizados. Você ainda pode receber o milagre em todas as áreas da sua vida. Participe do jejum das causas impossíveis em todas as igrejas.
Chegamos ao mês de dezembro e cremos que você vai colher tudo o que plantou no ano de 2020. A palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10 nos diz: o Deus generoso que dá semente ao lavrador, a qual se transforma em pão e chega à mesa de vocês. Ele é mais que exagerado em abençoar. Debaixo dessa palavra, vamos para a última campanha do ano. Você plantou, chegou a hora de colher. Campanha das colheitas, dezembro em todas as saras. Participe! A cruz não é um símbolo de morte, é um símbolo de vitória. Esteja conosco no nosso culto de Santa Ceia, beba do cálice, coma do pão. Relembre o sacrifício que venceu a morte. Santa Ceia do Senhor, dia 6 de dezembro, nas Saras. Glória a Deus. Amém? Vocês viram nossos anúncios. E lembrando você que essa semana é a última semana aí dos 21 dias de jejum, oração. Quero te convidar às 6h30 da manhã, nós estamos aqui orando de segunda a sexta-feira. Fechamos no dia 6, domingo que vem, culto de ceia do Senhor. Você esteja conosco para que juntos nós possamos celebrar ao nosso Deus eterno. Amém? Bom, quero aproveitar esse momento e eu quero chamar aqui Samira, o Marcelo e os familiares que estão presentes com eles. Nós vamos fazer a apresentação da vida do Vinícius, esse guerreiro. A gente orou por ele por um bom tempo aqui, logo aí no seu nascimento. Agora está aí a prova, o milagre, amém? Então a gente vai fazer a apresentação agora do Vinícius. Glória a Deus. Os familiares podem estar vindo, se sinta totalmente à vontade. Vocês estão na casa do Pai. Quando a gente está na casa do Pai, a gente fica à vontade. Não é verdade? Então pode ficar tranquilos. Minha esposa, suba aqui, me auxilia aqui. Glória a Deus. Marcelo, trabalhei um tempo com ele. Samira. E o vitorioso Vinícius. Amém? Bom, amados, temos aqui um privilégio, um momento muito especial, que é o momento de fazer a apresentação de uma criança ao nosso Deus eterno. Como todos sabem, e mais uma vez frisando, nós não batizamos criança, nós apresentamos a criança ao Senhor, consagramos ela a Deus, porque o batismo é batismo de arrependimento. Se não existe a capacidade de se arrepender, não existe o batismo. Amém? Isso você encontra na palavra de Deus tranquilamente. E lá no Lucas capítulo 2, verso 22, você vê que Jesus ele foi apresentado, Jesus ele foi levado diante da presença ali dos sacerdotes, diante do altar e consagrado. Então é isso que nós faremos agora com o grande Vinícius, amém, amor? Vamos, igreja, se colocar em pé, nós vamos orar, nós vamos agora declarar a bênção de Deus sobre a vida do Vinícius. Bom, a todos os familiares aqui, igreja, estenda suas mãos de onde você estiver. Senhor eterno Pai, na qualidade, Senhor Deus Pai, na atribuição que foi me dado como sacerdote, eu quero apresentar a Ti a vida, Senhor Pai, do Vinícius. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Teu Espírito repouse sobre ele. Que o Teu Espírito Santo seja a fonte inesgotável na vida dele, cobrindo ele de saúde, discernimento, sabedoria.
Que tudo aquilo, Senhor, que tentarem contra a sua vida caia por terra em nome de Jesus. Nós, como igreja, nós declaramos toda sorte de bênção. Aonde ele for, ele será uma bênção, ele será uma resposta, ele será a voz de Deus, as mãos de Deus naquele lugar. Que Deus, ele cresça diante de ti e diante dos homens, e que sobre a tua vida existe essa palavra de vida, essa palavra de prosperidade, essa palavra de harmonia, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, ele está acordadinho aqui, não chorou. Glória a Deus. Bom, agora aos pais, a Bíblia diz o seguinte, que aos pais cabem a responsabilidade de ensinar o filho pelo caminho que deve andar, certo? Então, diante da igreja, diante do ambiente espiritual, eu quero de vocês, pais, um compromisso de ensinar o Vinícius a palavra de Deus, o caminho correto, a presença de Deus. Vocês se comprometem a ensinar o Vinícius pelo caminho que ele deve seguir em Cristo? Marcelo, Samira, que bênção. Então, igreja, temos aqui uma aliança, temos aqui um acordato diante de Deus, diante do povo e também diante do mundo espiritual. Amém? Igreja, uma grande salva de palmas a essa família maravilhosa. Amém? Cadê as fotinhas? Está lá. Amém? Vamos tirar uma foto? Amém? Todo mundo. Glória a Deus. Deus é bom demais da conta, amém? Deus é bom e o diabo é vacilão, é isso? Opa, perdão, faltou aqui olha só, pastor, de novo, vem cá para a gente tirar uma foto com a... Oh, meu Deus do céu, minha esposa não me auxiliou dessa vez. A culpa é sempre da esposa, né? Os maridos sempre espertão, né? Adão tentou fazer isso, mas não deu muito certo não, ele tomou a pior. Então, mãe, pai, amém? Vamos de novo para a foto. Glória a Deus, desculpa aí, família. Amados, último domingo do mês de novembro, último domingo para fechar esse mês de novembro. Quantos tiveram um mês maravilhoso aí? Se você não teve um mês maravilhoso, eu quero profetizar sobre a tua vida, que dezembro vai sobrepor esse mês e vai compensar tudo aquilo que você não teve, amém? O mês de dezembro vai ser um mês de grandes restaurações na sua vida. O mês de dezembro vai ser um mês de grandes colheitas sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Você crê que Deus ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que você pediu esse ano e não recebeu? Deus pode fazer nesse último mês? Deus ele é um Deus do impossível. Aquilo que o homem não faz, o nosso Deus tem o poder para realizar. A nossa confiança sempre precisa estar em Deus. Amém? E eu comecei a ministrar na terça-feira, falando sobre oração, e é um tema que tem ficado muito forte no meu coração. Eu quero continuar sobre esse tema, e hoje eu quero dar uma ênfase à oração feita no altar, a oração entregue no altar de Deus, o altar de Deus, o poder do altar de Deus. Eu quero que você, se você estiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Esdras, capítulo 3, verso 1. Amém? Esdras, capítulo 3, verso 1. Mas antes de ler o texto, deixa eu contextualizar para vocês aqui qual era o cenário. Israel havia sido levado refém da Babilônia. O templo havia sido destruído e sacado. Todos os utensílios do templo haviam sido usurpados, roubados por Nabucodonosor, rei da Babilônia.
Nesse período de Esdras, quem governava já não era mais Nabucodonosor nem o seu filho. E já estava sob o domínio dos persas, dos medos que, no caso aqui, Ciro e Dário, que governavam, eram os homens mais poderosos daquele ambiente, naquele tempo. E Nabucodonosor leva todo o povo cativo para a Babilônia. Só que depois a Babilônia ela é tomada, os medos e os persas tomam o poder da Babilônia e eles liberam novamente o povo de Israel para voltar para a sua terra. Eles liberam novamente o povo de Israel para voltar para o seu povo e reconstruir aquilo que havia sido destruído. E esse era o contexto. O contexto aqui do povo de Israel era um contexto de uma pátria sem uma terra. De uma pátria onde estava vivendo um momento de calamidade. De uma nação onde havia perdido as suas essências. E aqui esse rei libera o povo para voltar para a sua terra. E aqui agora então eu quero ler esse texto de Esdras capítulo 3, verso 1. Amém? No 7º mês, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu em Jerusalém com um propósito. Segue. Então, Jesuá, filho de Jeroadaque, juntou-se aos seus colegas, aos sacerdotes, Jorobabel, filho de Zeatiel, os seus companheiros, para reconstruir o altar do Deus de Israel. Queriam apresentar o holocausto ali, conforme a instrução da lei de Moisés, homem de Deus. Mais um. Embora o povo tivesse medo dos habitantes daquela região, por quê? Porque Israel estava vulnerável, não havia proteção nenhuma, o povo estava se reconstruindo. Reconstruíram o altar no mesmo lugar original. Assim começaram a oferecer holocausto no altar do Senhor todas as manhãs e todas as tardes. Igreja, nós temos aqui um povo que estava se reconstruindo. A pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é: o que você faz depois de algo que destruiu alguma coisa em sua vida? Qual é a atitude que eu e você como cristão temos que ter para reconstruir áreas que por um acaso foram abaladas, atingidas? Depois de uma enfermidade, depois de uma perda, depois de uma frustração, depois de uma traição, depois de qualquer coisa que veio destruir um sonho que não se deu, uma empresa que quebrou, alguma coisa que se fechou, como nós fazemos para nos reconstruir? O que você tem feito para se reconstruir? Aonde você tem buscado a sua força? Em quem você tem buscado a sua força e como você tem se reconstruído? Nós temos visto aqui, esse cenário é um cenário onde essa nação, Israel, estava totalmente vulnerável, levada cativa, não vivendo uma situação da ausência da prosperidade, não tinha segurança. Você vai ver depois que algumas coisas aconteceram, mas esse povo precisava se reconstruir. Esse povo precisava dar um primeiro passo, ele precisava voltar a viver, ele precisava voltar a ser uma nação. E a primeira decisão do povo foi: vamos levantar um altar. Vamos levantar um lugar onde nós tenhamos comunhão com Deus. Deixa eu dizer algo para você nessa manhã: você não constrói nada sem o auxílio do teu Deus. Tudo na sua vida que passa a ser duradouro e que tem realmente o poder de estruturar a sua vida, começa com o auxílio de Deus. Você não consegue levantar nada na sua vida sem as mãos de Deus operando por você. E esse povo, ele vai e ele levanta um altar. E esse altar, no mesmo lugar onde havia sido. E ali naquele altar, naquele momento de comunhão com o altar, de comunhão com Deus, a história de Israel começa a ser reconstruída. Às vezes nós falamos assim: poxa, por que todas as coisas cooperaram para o bem de Israel? Israel estava sem uma proteção, não tinha muros. Você vai ver que depois Deus levanta homem para levantar o muro de Jerusalém.
Você vê que levanta homens para construir o templo. O templo não havia sido construído aqui, reconstruído, perdão. A primeira coisa que o povo de Israel faz, levanta-se o altar. Igreja, presta atenção no que eu estou dizendo para você agora. Se você está disperso, presta atenção no que eu vou dizer para você. Eu quero que você cresça e você prospere. Não apenas eu, mas muito mais o teu Deus. O teu Deus, Ele quer que você coma do melhor dessa terra. Mas entenda uma coisa, grave isso no teu coração. Levante um altar de intimidade com Deus. E o texto fala que todas as manhãs e as tardes o povo se apresentava naquele altar. Há quanto tempo Deus não ouve uma oração sua no altar? Há quanto tempo Deus não ouve ou não recebe uma lágrima dos seus olhos no altar? Há quanto tempo Deus não vê um sacrifício seu sendo feito no altar? Deus, Ele quer que nós cresçamos e prosperemos. Mas entenda, olha para você ver como que é o poder do altar. Abraão, lá no início, voltando lá atrás, ele depois de voltar de uma guerra, ele levanta um altar, ele sacrifica e ele apresenta o seu dízimo ao Senhor. Você vai ver que Jacó, todos os homens, os patriarcas, em todos os lugares que eles chegavam, a primeira coisa que eles faziam era levantar um altar. Porque naquele altar eles apresentavam o seu sacrifício, naquele altar eles apresentavam a sua vida, naquele altar eles recebiam a força de Deus, naquele altar vinha uma renovação espiritual sobre a vida deles. Agora a pergunta é, aonde que Deus havia mandado alguém levantar um altar? Mas esses homens entenderam que um homem forte, uma mulher forte, que cresce, que prospera, que é coluna, que é voz de Deus e que ouve a palavra de Deus, é homem que tem intimidade com o Pai. É mulher que não consegue viver sem ter um momento de oração. Então, eu quero mostrar para você que antes de tudo, esse povo, ele levantou o altar, ele restaurou o altar. O altar, ele é um lugar de encontro, é um lugar de intimidade. Igreja, presta atenção no que eu estou dizendo para você. Altar não é uma questão de religiosidade. Altar é um lugar de encontro. A palavra de Deus diz que o Senhor vinha visitar Adão e Eva na viradinha do dia, no entardecer do dia. Deus é um Deus que gosta, ama e deseja, anseia por ter uma intimidade contigo. Ele busca isso. Agora, quantas vezes nós temos fugido dessa intimidade? Sem um altar. Eu quero dizer para você a coisa mais poderosa na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é um altar. Se você não tem tido um altar, você pode até ser bonzinho, você pode até ter as melhores obras, você pode até não estar fazendo mal, mas você não está tendo um encontro com o Pai. Encontro acontece no altar. Encontro, intimidade, profundidade, revelação, cura, transformação acontece no altar. Deixa eu dizer algo para você, igreja. É no altar que você busca o teu milagre. É no altar que você busca a tua força. Como assim? Não tem pastor. No altar não existe ninguém. É você e Deus. A palavra diz que quando Jesus ele morreu e ressuscitou, o véu se rasgou de cima a baixo. Aquilo que nos separava de Deus já não separa mais. Ou seja, o sumo sacerdote é Jesus. No Velho Testamento, quando o povo pecava, era necessário que o povo matasse um animal e levasse à presença do sumo sacerdote para que ele ali derramasse o sangue e o povo fosse perdoado. E a palavra fala que Jesus é o Cordeiro vivo que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que morreu e ressuscitou. E ele é o sumo sacerdote. Por meio de Jesus, unicamente por Jesus, nós somos fortalecidos, sarados e curados. Então deixa eu dizer algo para você. No altar não existe
ninguém mais, ninguém menos da pessoa que você realmente precisa, que é o Espírito Santo de Deus, que é Jesus. Se eu não tenho um altar, eu vou precisar levantar outros altares, colocar outros deuses, e esses outros deuses, às vezes é o dinheiro, às vezes são relacionamentos, às vezes são ídolos, às vezes são os meus prazeres. Esses deuses vão governar a minha vida. Esses deuses vão direcionar as minhas decisões. Esses deuses vão moldar quem eu vou me tornar. Eu quero dizer para você, lança fora os deuses, lança fora os altares e vai buscar o teu Deus. Levante um altar de comunhão com o teu Pai. Dependa, aprenda somente e unicamente a ter esse tempo de unidade com Deus. Porque isso vai trazer força para a tua vida. Então, não existe outro lugar na terra tão propício para viver um nível diferenciado de relacionamento com Deus, relacionamento espiritual, a não ser o altar. Quantos querem ter uma vida com Deus? Seja sincero, você quer ter uma vida com Deus? Você precisa de um altar. Você precisa de um lugar aonde você se prostre. Todos os dias eles vinham e se apresentavam diante de Deus. O que tem roubado o teu tempo no altar? Igreja, às vezes, eu não estou dizendo que isso é certo ou isso é errado, muito pelo contrário. Mas às vezes nós entendemos, vamos lá, vamos orar, vamos pedir para o irmão orar por mim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A Bíblia nos orienta, em alguns momentos, a pedir pelo que os santos orem por nós. Mas deixa eu dizer algo para você. O altar de Deus, ter uma vida no altar de Deus, vai fazer com que você seja totalmente dependente de Deus e não de qualquer outra coisa que esteja externo. A sua alegria não depende de algo externo. A sua alegria não depende dos seus negócios estar dando certo. A sua alegria não depende do seu casamento estar bem. A sua alegria não depende da sua condição emocional ou física. Mas pastor, quando essas coisas não estão bem, eu também não estou bem. Exatamente. Mas normalmente todas essas coisas, quando não estão bem, é porque você não está bem com Deus. Nós precisamos inverter e nós precisamos colocar as coisas no lugar. Que um desacerto no casamento, ele é resultado de um desacerto no altar. E não eu ir no altar para que o meu casamento seja consertado e depois eu abandono o altar e vivo como se nada tivesse acontecido. Quantos estão entendendo o que estou dizendo para você? Que a enfermidade muitas vezes vem sobre nossas vidas pela ausência do altar. Que muitas vezes o nosso negócio não está indo bem porque eu não tenho tido vida no altar. E aí, nós sempre temos aquelas questões, né? Estou desanimado, pastor. Nossa, está sendo tão difícil caminhar com Deus. Verdade, eu entendo você. Mas foi para o altar hoje? Chorou no altar? Rasgou seu coração no altar? Pastor, mas eu preciso vir na igreja. A igreja é um altar para você. E é muito bom que você aqui esteja. Mas durante a semana que você não pode estar aqui, entra no teu quarto, como diz Mateus capítulo 6, fecha a porta e o teu pai que te vê em secreto te recompensará em público. Ali é o teu altar. E durante a semana você se reúne em família e irmãos para cultuar a Deus e não para pedir a bênção de Deus, porque você vai vir aqui dizer obrigado, Senhor, pelo teu milagre que tu já fizeste durante a semana. As coisas elas mudam de figura quando nós vamos para a casa do Senhor para entregar e não para pedir. Sabia que o povo ia para o altar de Deus, como você acabou de ler, não era para pedir, era para sacrificar. Olha que interessante,
O povo ia para o altar de Deus para entregar e não para receber. Por isso que o Senhor fala, é dando que se recebe. Quem não entrega, dificilmente vai receber. Quem não se doa, também não recebe. Eu não estou falando de questões financeiras não, viu, amado? Estou falando de vida, de relacionamento. Altar de Deus. Então, quem não se achega no altar, não vai se achegar ao trono de Deus. É impossível um homem de Deus, uma mulher de Deus chegar ao trono do Pai, sem antes ter uma vida no altar. Eu preciso estar de joelhos. Eu preciso estar de joelhos. Eu sei, amados, que talvez falar de oração e falar de vida no altar não te empolgue muito. Não te anime muito. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Isso te leva para o céu. Isso faz você agradar o coração de Deus. A Bíblia nunca disse que se você fosse curado, você entraria nos céus. A Bíblia nunca disse que se você for próspero nessa terra, você teria ingresso nos céus. Ei, a Bíblia nunca condicionou a nossa entrada nos céus às coisas terrenas. Ao contrário, em Mateus capítulo 6, ele fala, junteis tesouros nos céus, aonde a ferrugem e a traça não o consome. Não é isso que a palavra diz? Então eu quero dizer para você uma coisa. Você quer chegar ao trono, o caminho é o altar. O caminho é o altar. E isso vai fazer a diferença na sua vida, isso vai fazer a diferença no seu estar. Como eu disse para você, altar é lugar de morte. É lugar onde eu mato a minha carnalidade, o orgulho, a minha raiva, o meu ódio, a minha falta de perdão, o meu egoísmo, o meu egocentrismo. É no altar que eu mato essas coisas. É no altar que eu deixo essas coisas. Às vezes, a gente quer o jeito mais fácil. Sabe qual que é o jeito mais fácil? Senhor, tira de mim isso que eu estou sentindo. Irmão, se Deus tirar de você, alguma coisa está errada. O que você precisa buscar é o domínio próprio. Você está entendendo? Deus tira de mim isso, meu irmão. Se Ele tirar de você isso aí, você vai ficar incompleto. Isso que está dentro de você foi Ele que colocou. É você que não está sabendo dominar a si próprio. E por isso que tem o fruto do Espírito, que é o domínio. Só que para mim ter domínio próprio, eu preciso ter vida no altar. Deus me ajuda a controlar a minha finança, Senhor. Me ajuda na minha finança. Sim, Ele te ajuda. Vai para o altar. Busca sabedoria. Deixa o Espírito Santo de Deus te dar sabedoria. Deixa o Espírito Santo de Deus te dar domínio próprio. Você não vai gastar mais do que você ganha. Senhor, me ajuda a me entender com a minha esposa. Irmão, a esposa é sua, não é dele. Vai para o altar, se humilha, se quebranta, tira todo orgulho, toda raiva, toda soberba, toda altivez, quebra tudo isso, e aí você chega dentro de casa humilde e é capaz de olhar no olho dela e dele e dizer, perdão, eu errei. Simples assim. Agora um anjo não vai descer lá e vai falar o seguinte, eu estou pedindo perdão pelo fulano e pelo cicrano. Irmão, o que eu quero que você entenda, altar é lugar de morte. Quem não morre, não recebe a vida eterna. E se você não morrer aqui, nesse sentido, você pode talvez amanhã sofrer a consequência da segunda morte, que é a morte eterna. E a segunda morte é o desfecho mais doloroso da vida de todos nós. Então, nós precisamos entender, altar, vida no altar, é para quem quer vencer batalhas. Vida no altar
é para quem quer rasgar o coração. Vida no altar é para quem quer ter uma vida com Deus. Vida no altar é para quem quer aprender a ouvir a Deus. Vida no altar é para quem quer ter sensibilidade de Deus. Eu quero dizer para você, esse é um segredo da vida cristã. O meu tempo já está estourado. Tenho muita coisa, mas não vou conseguir ir além. Mas a lição que eu quero deixar para você nessa manhã, para todos nós é: antes de qualquer construção na sua vida, construa o altar de Deus. Vai construir a tua empresa? Primeiro construa o altar. Vai construir o teu casamento? Construa o altar. Vai construir a formação da sua família? Construa o altar. Vai fazer um investimento? Construa o altar. Vai tomar uma decisão? Primeiro, vá para o altar. Busque o altar, se identifique com o altar, tenha relacionamento com o altar de Deus. E eu quero dizer algo para você. Você vai ter muito mais êxito na sua vida do que fazendo por conta. Porque Deus vai sustentar os teus passos. Deus vai sustentar as tuas mãos. Deus vai te dar a palavra correta. Deus vai te ungir. Deus vai te dar a liberação dele para prosperar onde você estiver e da forma que você estiver. Então, amados, essa é a palavra de Deus para o nosso coração nessa manhã. Deus, Ele quer te ver no altar. Amém? Deus, Ele quer ter um encontro com você no altar. Quando é que Deus vai te ver novamente no altar? Amanhã Ele vai ouvir a sua voz no altar? Igreja, presta atenção no que eu estou dizendo. Amanhã Deus vai ouvir a sua voz no altar? Não, amanhã é segunda-feira, pastor. Amanhã eu trabalho das 6 à meia-noite. Eu não tenho tempo para Deus. Isso. Daqui a pouco você vai estar distante e não percebeu. Deus, Ele quer uma vida, Ele quer ter encontro conosco todos os dias. Todos os dias. Então, tenha uma vida no altar de Deus. Meu irmão, podia estar falando aqui de milagres, prosperidade, restauração de família. E estou falando, na verdade eu estou falando. Se você for para o altar, você vai viver tudo isso. Talvez você não se arrepiou, e nem a intenção não era se arrepiar, porque isso não muda nada. Mas eu quero que você tenha entendimento. Se você sair daqui entendendo isso, a sua vida muda. Esse é o evangelho que traz transformação para nossas vidas. Que funciona na segunda-feira. Então, igreja, fique com essa palavra no teu coração. E eu quero aproveitar em cima dessa palavra, eu quero dar a oportunidade à igreja do dízimo e das ofertas. E você que vai ofertar, você que vai dizimar nessa manhã, você que está em casa vendo, acompanhando, abaixo do rodapé estão os dados bancários. Você que vai semear, entenda, não é a semente que santifica o altar. Eu não peguei esse texto, deve estar em 2 Coríntios, mas eu não lembro. Não é a semente que santifica o altar. É o altar que santifica a oferta. O que você precisa entender é que quando você traz a sua oferta no altar, você, na verdade, está sendo visitado pelo poder de Deus. A sua oferta no altar, ela é uma declaração de que o seu coração depende de Deus, apenas isso. Ou melhor, tudo isso. Porque depender de Deus não é uma lição fácil. Então, é o altar que santifica a oferta, e não é a oferta que santifica o altar. Você pode colocar um maior número monetário aqui em cima, o altar continua sendo o altar. Ou você pode trazer uma quantia monetária pequena, como aquela viúva trouxe. Mas o altar, ele santifica, ele traz poder, ele traz visitação, ele traz a glória dele sobre a tua vida. Então eu quero te convidar, pegue o seu envelope. Eu quero orar com você antes de você trazer no altar a sua oferta, o seu dízimo. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós sabemos que tu és aquele que dá semente ao semeador. Nós sabemos que tu és a fonte, Senhor.
Nós sabemos que em Ti não existe falta e que o Senhor é dono do ouro e da prata. Senhor, abre as janelas dos céus, os Teus bons tesouros, favorece os Teus filhos com graça, com amor, com plenitude, com bondade. Nós colocamos no Teu altar a nossa semente, porque nós declaramos que Te amamos, declaramos que o nosso coração é Teu, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Saia do seu lugar, igreja, venha para o altar e coloque a sua oferta, o seu dízimo, em nome de Jesus. Coloque em pé, igreja. Declare isso, igreja, cante isso. Declare. Declare a Ele. Fale isso a Ele. Estou aqui, Senhor. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Ore ao Senhor nessa manhã. Ore ao Senhor nessa manhã. Comece a falar com Ele. Você recebeu um direcionamento de uma vida no altar. Você tem esse altar levantado. Você tem sido presente diante desse altar. O Senhor, Ele tem ouvido os teus lábios todos os dias, falando com Ele diante desse altar. Como tem estado o seu relacionamento com Deus? Quem tem sido Deus para você? O que Ele tem falado ao seu coração? Quais têm sido as orientações que Ele tem colocado em suas vidas? Talvez você esteja há muito tempo sem ouvir a voz dEle. Igreja, vá para o altar. Senhor, eu quero orar a Ti nessa manhã, Pai. Que Teu Espírito Santo visite cada coração. Que Teu Espírito Santo se apondere, Senhor Deus Pai, de cada vida aqui presente. E que os Teus filhos conheçam, descubra o poder de ter uma vida no altar. Que eles sejam fortalecidos, que eles sejam revestidos, que eles sejam curados. E que mais que tudo isso, Senhor, eles aprendam a ouvir a Tua voz. Que eles aprendam a ter força no momento da dificuldade, a não ceder, a não se prostrar, a não se recusar, Senhor, a viver aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Espírito Santo de Deus, Tu és poderoso, Tu és a fonte da nossa vida. Eu clamo por cada família aqui representada, Senhor. Estamos começando uma nova semana debaixo da Tua graça e misericórdia. Que os Teus anjos vão à nossa frente, Senhor Pai, quebrando, desfazendo toda palavra de morte, todo intento, toda armadilha, e que nós verdadeiramente possamos viver o Teu reino, a Tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Levante as suas mãos aos céus, igreja. Que a doce consolação do Espírito Santo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso esteja sobre ti.
Que aonde você colocar as tuas mãos, você prospere. Que aonde os teus pés pisarem, você conquiste. Que ao entrar e ao sair, você seja bendito em todo o tempo, em nome do Senhor Jesus. Uma semana de vitória sobre a tua vida, sobre a tua casa. E viva uma vida no altar de Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até mais. Vamos que vamos nessa fé. Amém, igreja? Dê uma grande salva de palmas ao Senhor. Tchau. A você de casa, tchau, tchau. Até mais.